Seita é uma desgraça. Você está entendendo? A pessoa que participa de uma seita tá numa desgraça. É um inferno. Tinha um professor que dizia assim, a ignorância é atrevida. Nesse pandemônio, porque marcaram a volta de Jesus e Jesus não voltou, é que nasce a ideia do juízo investigativo, do mito de 1844. Então, outros ainda vão além, dizem assim, Ellen White marcou a data para a volta de Jesus. Adventista é uma seita. Por que adventista é uma seita? Porque ele tem uma característica única. Só os adventistas acreditam que no mito de 1844. Para o adventista, o negócio do adventista, o problema não é sábado. O problema do adventista é que ele acredita e defende que Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás, daí tudo bem. Mas que Jesus só compareceu diante do Pai no dia 22 de outubro de 1844. No dia 22 de outubro de 1844, ele chegou diante do Pai. E aí sentou ele e o Pai para começar o que eles chamam de juízo investigativo. Tá? Então, entre os argumentos que muitos usam por aí para afirmar o que seria uma seita, estão estes daqui. Marcaram data para a volta de Jesus. Tem um profeta, uma profetisa. Estes profetas, ou profetisa, não é? Escreveram livros inspirados que não estão na Bíblia. É um ramo exclusivista. E tem crenças heterodoxas. Puxa, então os adventistas são uma seita. Logo eles concluem. A primeira pergunta que o professor Demóstenes fez, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês, foi: quem estabeleceu esses critérios para dizer que uma seita segue exatamente esses critérios aqui? Quem foi a pessoa responsável para estabelecer os critérios que determinam o que é uma seita e o que não é uma seita? Porque nós poderíamos, por exemplo, dizer que seitas são aqueles que negam toda a Bíblia como a palavra de Deus, dizendo que nós devemos ficar apenas com o Novo Testamento, que é a nova aliança, e rejeitam porções do Antigo Testamento que não lhes agradam. Claro, não podem rejeitar tudo, né? A parte de dízimos e ofertas que está lá no Antigo Testamento, isso aí é muito importante para muitos ramos evangélicos. É verdade ou não é? Agora vamos falar sobre a lei de Deus. Não, peraí. Isso aí é da antiga aliança. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos agora debaixo da graça, como se a graça fosse algo exclusivo do Novo Testamento. A graça de Deus sempre existiu em toda a Bíblia. Não, mas nós estamos aqui no Novo Testamento, debaixo da graça, na nova aliança. E o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a antiga aliança. Então não serve mais. Só serve a parte, né, dos dízimos e das ofertas. O outro argumento, negam a validade da lei de Deus. A lei de Deus, ela foi invalidada, ela foi abolida, ela foi rechaçada quando o próprio Cristo não fez isso, os apóstolos não fizeram isto, nem o apóstolo Paulo, nem ninguém. Não é? Antes, Paulo, quando fala sobre essa questão da lei, alguns dizem, anulamos, pois, então a lei? Vamos anular a lei? Paulo pergunta. Porque ele fala algumas coisas muito fortes, justamente para combater a visão daquelas pessoas que acreditavam que poderiam ser salvos pela guarda da lei. Isso nunca foi possível, nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Algumas pessoas têm essa visão aí. Não, no Antigo Testamento a salvação era pela guarda da lei. Nunca foi. Senão não precisava matar cordeirinho. Ali era o símbolo da graça. A salvação sempre foi pela graça. E aí então Paulo fala algumas coisas muito fortes para mostrar qual é o verdadeiro propósito, o sentido da lei, que não é salvar ninguém. E alguns poderiam pegar o texto de Paulo e dizer assim, tá vendo? Não precisamos mais da lei. Aí Paulo mesmo faz uma pergunta retórica, uma pergunta que ele mesmo responde. Anulamos, pois, a lei pela fé? Tenho fé em Deus, estou debaixo da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então posso anular a lei? Aí Paulo diz, de jeito nenhum. Ele é muito enfático, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Não? Mas existe um ramo que nega a lei. Não é? Eu poderia dizer, por exemplo, que um ramo sectário seriam aqueles que pregam a imortalidade da alma e um inferno eterno. Sobre isso, fazendo um adendozinho bem rápido aqui, eu queria que você só refletisse. Os imortalistas acreditam que a pessoa morre e vai a alma dela para o inferno, tá lá queimando. E que quem fez o que era certo, uma hora dessa que morreu, tá lá no céu. Certo? Olha como essa posição, só para você refletir, ela é estranha. Porque o diabo deveria estar onde então agora? Que é o pior de todos. Ele deveria estar queimando. O diabo está livre. Ele
ele aparece para Jesus lá na tentação do deserto. Quer dizer, ele não está circunscrito a essa esfera de fogo ardendo, queimando. O ímpio fez uma escolha errada aqui, morreu, a alma dele já foi para lá pro inferno, tá lá queimando. E o diabo tá lá? Tá nada. Tá aqui tentando os outros, tá provocando acidentes, separando famílias. Quer dizer, o mal ainda não está recebendo o castigo, mas os ímpios já estão. O autor do mal vai queimar menos do que o ímpio. Por quê? Porque o ímpio ele já está queimando. Vamos imaginar aqui Caim. Caim já está queimando aí é o quê? Quase 6.000 anos queimando. E o diabo está livre, está solto, está fazendo, pintando, bordando, fazendo tudo aí. Aí o diabo vai queimar quando? Não sei nem quando Jesus vai voltar, nós não sabemos a data. Mas depois que Jesus voltar, aí ele vai ser condenado, segundo os imortalistas, e lá ele vai queimar. Quer dizer, o diabo vai queimar menos do que Caim. Caim já está queimando, mas o diabo ainda não está queimando. Porque, ou se ele está queimando, não sei como que funciona. Ele tem livre acesso ao inferno. Ele entra e sai a hora que ele quer. Não, hoje eu não estou a fim de queimar. Aí ele sai. Aí ele vai lá tentar Jesus no deserto. Ele vai tentar você. Ele vem para... Quer dizer, durante toda a história da humanidade, ele está livre, leve e solto por aí, fazendo tudo que é mal. Claro que dentro daquilo que é permitido a ele fazer. Ele vai lá tentar Jó. Vai trazer as mazelas para a vida de Jó. Enquanto isso, onde é que está Caim? Está lá queimando. Quer dizer... É até ilógico, né? O diabo está solto e os ímpios estão lá queimando, esperando um dia que o diabo vai começar a queimar. Aí os imortalistas dizem, vão queimar por toda a eternidade. Mas Caim já está queimando por toda a eternidade há mais tempo. Só para você refletir. Tem outros vídeos aqui onde eu falei sobre fogo eterno. Assiste aí no meu canal, tá? Então, é ilógico nós imaginarmos que Deus ele coloca um ser humano para queimar. E outra coisa, é ilógico porque nós temos a sentença dada antes do juiz. Nem na justiça humana isso é possível. Quer dizer, na justiça humana que é tão falha, que é tão cheia de brechas, o indivíduo ele só vai pagar pelo que ele fez depois que ele é sentenciado. Mas o juízo ainda não aconteceu, o juízo divino não aconteceu. A Bíblia diz que o juízo é vindouro. Deus vai vir e julgar. Mas aí eles já estão queimando agora. Interessante, os imortalistas acreditam em dois tipos de fogo, né? Não sei, dois tipos de queimação. A queimação para a alma e a queimação para o corpo. Porque o indivíduo está queimando agora, mas em forma de alma. É incorpóreo, mas está lá queimando. Aí Deus vai voltar. Aí quando ele voltar, ele vai ressuscitar. Para quê? Ah, não, que agora ele tem a necessidade de queimar com carne. Porque antes ele estava queimando com o corpo. Agora vai ser a queimação com a carne. Ah, tá. Então é porque é para queimar dos dois jeitos. Porque queimar só de alma não funciona. Então ele já está pagando. O juízo não aconteceu. Ele não foi determinado que ele realmente é perdido, mas ele já está queimando. Aí Jesus volta. Aí agora vai estabelecer o juízo final. Aí Jesus vai e condena os ímpios. Aí um ímpio pode levantar e dizer... Caim, vamos imaginar Caim, o meu exemplo. Aí Caim levanta e diz assim, é verdade, 6.000 anos que eu já estou lá queimando, agora que eu vou ser condenado? Não, agora você vai queimar com carne, com corpo, eu ressuscitei para você queimar de novo. Gente, são coisas que, isso aqui eu não estou fazendo uma análise exegética não, estou só trabalhando para você perceber a ilogicidade desse argumento, mas nós é que somos considerados seitas. Próximo argumento. Eles praticam a intemperança, comem tudo aquilo que Deus diz que não deve comer e diz que isso aí é da lei de Moisés. Ainda defendem alguns o uso, justificando aí o uso da bebida alcoólica. Não, determinados alimentos foi dado para a lei de Moisés, quando na verdade desde Noé que já havia distinção de animais limpos e imundos. Eu já gravei uns 2 ou 3 vídeos sobre isso aqui no canal, você pode assistir também. Então quer dizer... Mas nós é que somos errados por querer ter uma alimentação mais saudável, por querer obedecer aquilo que Deus diz. Tem doutrinas heterodoxas, se contradizem entre si, mas se juntam para atacar aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Você vai analisar o ramo evangélico, vixe, tem um monte de doutrinas entre eles. Um acredita
na predestinação, o outro não acredita na predestinação, né? Arminiano e calvinista. Um é pré-milenialista, outro é pós-milenialista. Um diz que os dons espirituais estão aí, fala em línguas, pula, rola, cai pelo chão, levanta. Outro diz que essa manifestação não é do Espírito. Eles têm mais doutrinas divisórias entre eles, mas o foco mesmo é atacar o adventismo. O adventismo é que aceita. Outro argumento, eles negam o dom profético não canônico exemplificado na Bíblia. O que é um dom profético não canônico? São profetas que falaram da parte de Deus, que até escreveram coisas que Deus mandou, mas que não estão escritas na Bíblia. E isso existe. A própria Bíblia diz, lá no livro de Crônicas, olha, está lá escrito nos livros do profeta Ido, de Gate, e quer dizer, o profeta Natan é um profeta não canônico. Ele falou da parte de Deus, ele deu mensagens da parte de Deus. Profeta Ido, profeta Gate, eles escreveram coisas, mas não estão na Bíblia. Então ele não era um profeta, só porque não está na Bíblia, não tem um livro dele na Bíblia, então ele não é profeta. Então o adventista acredita em Ellen White. Então pronto, mas não pode, porque se Ellen White fosse uma profetisa de Deus, tinha que ter um livro dela na Bíblia. Então todo profeta de Deus tem que ter um livro na Bíblia? Claro que não! Existem profetas não canônicos e isso a própria Bíblia fala. Outro argumento que eles usam está aqui. Praticam acusações falsas, como a de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, marcou datas para a volta de Jesus. E de que a Igreja pratica o exclusivismo. Outros ainda vão além, dizem assim: Ellen White marcou a data para a volta de Jesus. Tinha um professor que dizia assim: a ignorância é atrevida. R$1.000, valendo R$1.000 aí. Quem apresentar o texto de Ellen White, o texto dela, onde ela diz Jesus vai voltar dia tal. Quem apresentar esse texto aí leva R$1.000. É só colocar aí nos comentários. Fica à vontade. Tá valendo. Veja, queridos, a Igreja Adventista nunca marcou uma data para a volta de Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca marcou uma data para a volta de Jesus. Ué, e como é que foi aquele negócio lá de 1844? Bom, existia um indivíduo que era Batista. Ele nunca foi adventista do sétimo dia, nunca guardou sábado, tá? Ele era batista, ele estudou a Bíblia, ele viu que algo aconteceria por volta de 1844. E aí então projetou ali a data para a volta de Jesus. Muitas pessoas de várias denominações, batistas, metodistas, presbiterianos, pessoas de diversas denominações se juntaram ao movimento, ficou conhecido, movimento milerita, movimento do advento, porque eles pregavam que Jesus voltaria naquela data e Jesus não voltou. Terminou esse desapontamento, vários ramos se diversificaram, pessoas abandonaram a fé, outros ficaram marcando várias datas para a volta de Jesus e outros resolveram estudar o assunto mais a fundo. Depois deste grupinho que resolveu estudar o assunto mais a fundo e percebeu que na verdade o assunto não tratava da volta de Jesus, mas da passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, isso é outro assunto, já tem vídeo explicando sobre isso aí, nós falamos sobre o juízo investigativo e não usamos Ellen White, falamos só sobre Bíblia, vou deixar aqui no card na descrição, você pode assistir. Ah, que essa doutrina do juízo investigativo é baseada em Ellen White. Mentira, nós usamos apenas a Bíblia. Se você quiser, acompanhe, você vai ver, nós falamos da doutrina do santuário única e exclusivamente usando a Bíblia Sagrada, tá? Então é uma doutrina que nós adventistas do sétimo dia, depois de muito estudo, chegou-se, não, peraí, isso aqui é bíblico. Ah, então não era a volta de Jesus? Não era a volta de Jesus. Aí então a igreja estudou o assunto, não foi Ellen White que disse, eu vou sentar e vou dizer aqui qual é a doutrina. Não, os pioneiros da igreja estudaram e eles viram que era um assunto bíblico, teológico, e então nós passamos a acreditar. A Igreja Adventista do sétimo dia surge oficialmente em 1863. Então a Igreja Adventista nunca marcou data para a volta de Jesus. Ela vem de um grupo que esteve com o milerismo lá, que era esse indivíduo batista e tal. Não era a Igreja Adventista do sétimo dia lá marcando data para a volta de Jesus. Explicado? Continuando aqui. Então veja, essas denominações eles praticam o milagreirismo e enriquecem os seus pastores com os seus dízimos e ofertas. Não é verdade? Mas nós é que somos considerados seitas por estas pessoas, né? Em alguns ambientes aí praticamente se troca milagre pelo dinheiro, né? Você traz aqui o seu dinheiro e aí você recebe o milagre. E quanto maior for a sua oferta, maior é o milagre. Mas nós é que somos taxados como seita por alguns, não é?
Outro assunto, outro tópico interessante é: eles se dividem sempre como um padrão denominacional, institucionalmente e doutrinariamente, por causa de contendas internas. Então se dividem sempre. Você vai perceber, não estou falando mal, estou constatando, tá? A Igreja Assembleia de Deus. Aí, meu amigo, se você for em cada esquina, tem da Madureira, disso, daquilo, do ramo da cidade tal. E aí vão se dividindo. Um brigou com o outro, já forma um outro ramo e assim vai. Infinitas ramificações de diversos. Aí você tem o renovado, a não renovada, a tradicional, a conservadora, tem um monte, mas eles só falam da Igreja Adventista como se fosse a seita. São sectários porque se desviam da Bíblia e das crenças fundamentais protestantes originais, que estão contidas nos próprios princípios de fé deles. Se você pega o princípio de fé, você lê e você vê as práticas, você vai perceber que tem muita coisa diferente aí, tá? E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso depois. Agora inventam critérios para encobrir então a sua condição apostatada e acusar a Igreja Adventista de ser seita, né? Pessoas que defendem doutrinas extrabíblicas, que fazem tudo isso aqui que eu já mencionei, mas aí usam para dizer que a Igreja Adventista que é uma seita. Sobre a questão do exclusivismo, que é antibíblico, eu preciso dizer que o exclusivismo antibíblico seria necessariamente este exclusivismo no que diz respeito à salvação. Então, a igreja dizia assim: só é salvo quem pertence à Igreja Adventista. Aí sim, aí seria um exclusivismo. E ao que eu me lembre, esta afirmativa, não é? Esta ideia eu só vi ser pregada por um órgão religioso, que foi a Igreja Católica Romana, que disse claramente que não há salvação fora da igreja. Ponto. Eles creem nisso. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, nunca falamos isso. Nós nunca ensinamos que só é salvo quem é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao contrário disso, nós, Adventistas, sempre pregamos, que a maior parte dos filhos de Deus estão em outras igrejas, em outras denominações. Agora, o nosso exclusivismo é dizer que nós somos a única igreja que defende os princípios bíblicos tais como eles são. Isso incomoda muito o mundo evangélico. Porque, poxa, peraí, então quer dizer que nós não ensinamos tudo o que está escrito na palavra de Deus de maneira coerente? Nós acreditamos que o mundo evangélico tem muitas verdades importantes, que Deus ele revelou muita coisa para estas igrejas e que eles contribuem sim, mas nós acreditamos que falta. Então, por exemplo, quando a pessoa chega e diz assim: não, pode, a lei foi abolida, você pode fazer o que... Não, peraí. Não é assim. Não, você pode comer o que você quiser, porque o que entra na boca não contamina o homem, é o que sai da boca isso contamina o homem. Tem um vídeo sobre isso aí, vou deixar no link da descrição também para você. Então o pessoal começa a defender coisas que não estão na Bíblia, e nós acreditamos que nós somos a única igreja que prega essas verdades. Mas nós acreditamos nisso? Acreditamos. Isso não é exclusivismo. Se podemos considerar um exclusivismo, é um exclusivismo doutrinário. E a Igreja Adventista é a única igreja que ensina essas coisas. Então, se existe esse exclusivismo, é um exclusivismo doutrinário, não um exclusivismo de salvação. Então, eu poderia até dizer que uma seita, se eu dissesse assim: não, essa é a única, se você só vai ser salvo se você pertencer a esta igreja. Aí é um exclusivismo. Mas eu dizer que a única igreja que prega estas doutrinas aqui, isso não é exclusivismo. A única igreja que prega as doutrinas que nós pregamos é a Igreja Adventista. Não tem outra igreja que prega, que ensina o que nós ensinamos. Mas nós não fechamos a salvação para ninguém. Agora, para finalizar, existem teólogos não adventistas que dizem claramente que a Igreja Adventista não pode ser considerada uma seita. Eu quero mencionar alguns deles aqui: Geoffrey Paxton, Walter Martin, Button Herdon. Inclusive, o pastor Walter Martin, polemista e escritor batista norte-americano, escrevera no passado muita inverdade por má informação contra os adventistas do sétimo dia. Após investigação honesta sobre a exata posição doutrinária dos cristãos que guardam os mandamentos de Deus, publicou recentemente um livro de grande repercussão nos meios evangélicos intitulado The Truth About Seventh-day Adventism, a verdade a respeito do adventismo do sétimo dia, em que se penitencia de muitos exageros e incorreções em que incidira em relação a nós.
Embora discordando dos pontos doutrinários que sustentamos, escoimou-se das invencionices e acusações gratuitas, deixou Ken Wright à margem e faz-nos justiça chegando à conclusão irreversível. Olha o que ele disse: os adventistas são cristãos genuínos, crentes em Cristo, salvos pela fé. Então veja, isso é uma visão de um evangélico, de um pastor batista, que tem esta mesma visão de que a igreja adventista não pode ser considerada seita no sentido verdadeiro da palavra. Nós não somos um ramo sectário. Agora, se obedecer a Deus, se fazer a vontade de Deus, se obedecer os seus mandamentos, pode ser considerado seita? Então sim, nós somos uma seita por nós obedecermos a palavra de Deus. Se porque nós acreditamos que não devemos nos alimentar daquilo que Deus disse que nós não deveríamos nos alimentar, se acreditamos que quando a pessoa ela morre, vai para o pó da terra, aguardar Jesus Cristo voltar para ressuscitá-lo, para então ser julgado e depois sentenciado, se isso é ser uma seita, então sim, nós somos uma seita. E aí eu faço como Paulo, que diz lá em Atos capítulo 24 e o verso 14: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Se obedecer à lei de Deus, não como um meio para a salvação, mas como um resultado da salvação obtida em Jesus Cristo por meio da graça mediante a fé, se isso é ser considerado seita, somos seita com o maior prazer. Mas, se você fizer um estudo verdadeiro, amplo, sem preconceitos, você perceberá os adventistas do sétimo dia, como outros pastores evangélicos. Citei aqui uns 3, mas existem muitos outros que dizem claramente: os adventistas do sétimo dia não podem ser considerados seita, no sentido pejorativo da palavra, dizer que somos seita porque não somos seguidores de Cristo e etc. Você deve ter medo deste povo. Não, nós não nos encaixamos nestas definições. Que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.